Taiwan é uma pequena ilha asiática a leste da China, e está em evidência pela grande tensão em que está envolvida, já que a China ameaça invadir seu território. Embora ainda seja uma grande incógnita se a China invadirá ou não, há algo que é produzido na ilha que, se for atacado, pode parar o mundo. E isso desperta o interesse da China, mas ao mesmo tempo protege Taiwan de invasões militares. Para entender o que está por trás desse conflito e conhecer o motivo pelo qual Taiwan é tão importante para o mundo inteiro, fique com a gente. A República de Taiwan é considerada parte integrante do território da China, mesmo possuindo ampla autonomia política, econômica e social. É uma pequena ilha localizada a 180 quilômetros a leste da China, com cidades modernas, templos tradicionais chineses, resorts de águas termais e relevo montanhoso deslumbrante. Seu território é menor que o do estado do Rio de Janeiro, mas sua riqueza é maior que a do Brasil. E lá é produzido algo que é de extrema importância para o mundo inteiro. Sem esse pequeno aparelho, a vida moderna como conhecemos hoje talvez não fosse possível. Para entender como esse pequeno território alcançou isso, saindo da pobreza e se transformando em um dos lugares mais prósperos do mundo, precisamos voltar no tempo. Em 1949, após perder a Guerra Civil na China continental, o governo da República da China se exilou na ilha de Taiwan e lá estabeleceu um governo provisório. Junto com a derrota, recebeu 2 milhões de refugiados, ou 1/3 de sua população, entre militares, burocratas e cidadãos comuns fugindo do novo governo comunista no continente. A ilha passou por um período de pobreza aguda e fome. No início da década de 60, Taiwan era um dos lugares mais pobres do mundo, e é deste ponto que o cenário começou a mudar. Na década de 50, a estratégia do país foi a mesma de quase todos os países em desenvolvimento, América Latina e Brasil inclusos. A política de substituição de importações. Em outras palavras, tentar produzir internamente tudo o que o país importava. A mudança de rumo ocorreu quando alguns empresários da indústria têxtil começaram a investigar se poderiam exportar seus excedentes. Com salários muito mais baixos do que dos países desenvolvidos, era esperado que a produção em Taiwan fosse mais barata. Eles descobriram, porém, que as altas tarifas que pagavam para importar seus insumos encareciam a produção e inviabilizavam as exportações. Isso precisava ser mudado. Empresários e governo então concordaram em abrir a importação dos insumos da indústria têxtil, e a exportação de vestuário de Taiwan para os países desenvolvidos cresceu enormemente. Depois, essa mesma lógica foi estendida a muitos setores, iniciando um processo de abertura e integração comercial que ajudou a definir o que conhecemos hoje como política de crescimento orientada para as exportações. A pressão competitiva do exterior impôs muitas outras necessidades. Com empregos e salários crescendo aceleradamente, a única forma de manter a mão de obra competitiva nos novos setores exportadores era educar a população. Nas décadas seguintes, Taiwan trabalhou em um processo fantástico de aumento de escolaridade, queda da taxa de analfabetismo e melhora nos indicadores de aprendizado. O forte investimento em educação voltado ao mercado de trabalho, e educação técnica para formar mão de obra especializada para conseguir competir com outras potências. Houve ainda uma grande ênfase no empreendedorismo, principalmente a partir dos anos 80. Ao contrário dos demais tigres asiáticos, o modelo orientado para as exportações de Taiwan esteve centrado em aglomerados de pequenas e médias empresas. Isso tornava um bom ambiente de negócios imprescindível para que as firmas, competindo no mercado, pudessem experimentar e descobrir em quais setores o país poderia ingressar e produzir bem. A combinação dos fatores mencionados, comércio, educação e empreendedorismo, transformou Taiwan em um dos exemplos mais excepcionais de crescimento econômico. Em 1960, a renda per capita de Taiwan era metade da do Brasil, já em 2019 foi mais de 3 vezes maior. Nos últimos 40 anos, a ilha adquiriu protagonismo no setor de eletrônicos, se tornando protagonista na cadeia global de semicondutores, que é o que tem protegido a ilha de ataques até o momento. Agora vamos entender mais a importância dos semicondutores. Mas antes de continuarmos, um lembrete para que você curta o vídeo, caso tenha achado o assunto interessante,
e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. Os semicondutores, chamados também de microchips, são o cérebro de todas as tecnologias modernas e são essenciais para a fabricação de produtos que vão desde máquinas de lavar, até computadores, celulares, carros, inteligência artificial, robótica e energia renovável, além de sistemas de armas e navegação de aeronaves. Essa tecnologia feita com silício conecta o mundo físico com o digital, tornando-a a mãe de todas as tecnologias e, portanto, muito importante para a autonomia tecnológica de qualquer país. A nação que domina a produção desse recurso expande sua influência sobre os países que não são capazes de desenvolver. E a importância dessa tecnologia se tornou ainda mais evidente com a escassez de semicondutores que o mundo vive atualmente. Empresas de automóveis como Toyota, Ford e Honda reduziram sua produção de carros, a Apple anunciou uma redução na quantidade de iPhones 13 sendo fabricados, e os preços de produtos de tecnologia como notebooks, monitores e videogames aumentaram drasticamente, tudo isso devido à escassez mundial de microchips. Essa situação mostrou ao mundo a enorme relevância de Taiwan como pilar da tecnologia e economia moderna. As empresas taiwanesas dominam 2/3 do mercado global de semicondutores. No caso dos processadores mais avançados, apenas uma empresa, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, a TSMC, controla 84% da produção mundial. Para se ter uma ideia do mercado consumidor da TSMC, ela é fornecedora da Apple, da Qualcomm, da Intel, da Nvidia, entre outras, além de grandes fabricantes de automóveis na Europa, Ásia e América do Norte. Então, na linha de frente da disputa entre Estados Unidos e China, Taiwan deu um golpe de mestre defensivo, tornando-se indispensável para ambos os lados. Ambos os países são atualmente profundamente dependentes da pequena ilha que está no centro de sua rivalidade cada vez mais tensa. Para Washington, permitir que uma China cada vez mais poderosa controle as fábricas da TSMC em um conflito ameaçaria a liderança militar e tecnológica dos Estados Unidos. No início de agosto, a presidente da Câmara dos Deputados norte-americana, Nancy Pelosi, esteve em Taiwan e se encontrou com Mark Liu, presidente da TSMC. Essa visita, inclusive, aumentou a tensão, com a China suspendendo importações de diversos produtos da pequena ilha e realizando exercícios militares muito próximos de Taiwan. No entanto, se Pequim invadir a ilha, não há garantia de que poderá ficar com as fábricas intactas, o que cortaria o fornecimento de chips para sua vasta indústria eletrônica. Mesmo se as fábricas de chips de Taiwan sobrevivessem a uma eventual tomada de controle pela China, quase certamente seriam excluídas de uma cadeia de suprimentos global essencial para sua produção. Em uma rara entrevista, Mark Liu, presidente da TSMC, declarou com confiança: "E ninguém pode controlar a TSMC pela força. No caso do uso da força militar ou de uma invasão, uma fábrica da TSMC não estaria mais operacional", afirmou Liu, sem detalhar o motivo. Ele apenas disse: "São instalações de produção muito sofisticadas, que dependem de conexões em tempo real com o mundo exterior, com a Europa, o Japão, com os Estados Unidos." A recente escassez global de chips causada por interrupções no fornecimento em meio à pandemia de Covid-19 está dando uma amostra da devastação que um conflito em Taiwan causaria. A perda da produção de um único ano de Taiwan interromperia a cadeia de suprimento eletrônico internacional. É provável que o escudo de silício que protege a ilha seja o motivo pelo qual até hoje a China não realizou ataques militares a Taiwan. Quando se trata de semicondutores, a China precisa mais de Taiwan do que o contrário. Apenas 10% da receita da TSMC vem da China, e mais da metade dos Estados Unidos. Mas por que os Estados Unidos e a China não dominam a produção de semicondutores, se eles são tão essenciais? Bem, o setor norte-americano de semicondutores permanece dominante de várias maneiras, por meio de sua liderança em pesquisa, desenvolvimento e design. É responsável por quase metade das receitas de uma indústria global avaliada em 452 bilhões de dólares este ano. Mas o país terceirizou em grande parte a fabricação de chips avançados, principalmente para Taiwan. Washington persuadiu a TSMC a abrir uma fábrica nos Estados Unidos, que produzirá semicondutores avançados,
e está se preparando para investir bilhões na reconstrução de sua indústria doméstica de chips. A China também está investindo muito para se posicionar na fabricação dos semicondutores, mas sua indústria de chips está há cerca de uma década atrás de Taiwan em muitas áreas importantes. Mark Liu, da TSMC, é conhecido por dar declarações sutis. Quando questionado por que a China, apesar dos bilhões em subsídios governamentais, não consegue produzir chips de tão alta qualidade como Taiwan, o chefe da TSMC respondeu à CNN com um sorriso e eles podem, mas alguns anos mais tarde do que nós. A União Europeia também está trabalhando em busca da independência na produção de chips e planeja estímulos para sua indústria de semicondutores. O objetivo é dobrar a participação da Europa na produção global de chips, hoje em menos de 10%, para 20% até 2030. O projeto de uma enorme fábrica de chips da Intel na Alemanha é um passo nesse caminho. Até lá, porém, ninguém poderá deixar Taiwan de lado. Será que a China será inconsequente o suficiente para arriscar uma invasão a Taiwan? E caso haja uma invasão, os Estados Unidos vão intervir? Isso só o tempo dirá. Obrigada por assistir até o final e até o próximo vídeo.